José era o filho amado de Jacó. Um jovem sonhador, cheio de fé e esperança. Deus lhe mostrava, em sonhos, que um dia ele seria exaltado, mas seus irmãos, tomados pela inveja, o venderam como escravo. Levado ao Egito, José foi traído, esquecido e preso injustamente. Mas mesmo nas trevas, ele não perdeu a fé. João era conhecido como o discípulo amado, um jovem de coração puro, que caminhou lado a lado com Jesus. Ele esteve presente em momentos que poucos presenciaram, no Monte da Transfiguração, na última ceia, e aos pés da cruz. Quando todos fugiram, João ficou, e ouviu do próprio Jesus: "Eis aí tua mãe." Foi o apóstolo do amor, e nos ensinou que quem ama, permanece em Deus. João viveu longos anos, pregando paz, fé e esperança. Um simples pescador, cansado após uma noite sem peixes. Ele não sabia, mas aquele amanhecer mudaria tudo. Jesus se aproximou da praia, olhou para Simão Pedro e disse: "Segue-me, e eu farei de ti um pescador de homens." Naquele instante, o pescador largou as redes, e encontrou um novo propósito. A partir daquele dia, Pedro nunca mais foi o mesmo. Deus não procura os perfeitos, procura os dispostos. E Pedro foi o primeiro a dizer sim. Tiago foi um dos primeiros a deixar tudo para seguir Jesus. Caminhou ao lado do Mestre, viu milagres, e esteve no Monte da Transfiguração, onde a glória de Cristo brilhou diante dele. Corajoso e firme na fé, Tiago foi o primeiro dos apóstolos a dar a vida por Jesus. Sua história nos lembra: seguir Cristo exige coragem e um coração entregue ao propósito. André foi um dos primeiros a seguir Jesus. Assim que o encontrou, correu para chamar seu irmão Pedro, porque André acreditava que ninguém deveria conhecer Jesus sozinho. Ele tinha um coração simples, mas cheio de fé. Foi André quem encontrou o menino com os pães e peixes, e, com esse pequeno gesto, abriu caminho para um grande milagre. Mesmo sem buscar destaque, ele transformou vidas uma pessoa de cada vez. A história de André nos lembra que grandes obras começam com atos humildes, e que levar alguém a Jesus é um dos maiores presentes que podemos oferecer. Mateus era um cobrador de impostos odiado pelo povo, visto como traidor entre os judeus. Sentado na sua mesa de cobrança, cercado de moedas e olhares de desprezo, ele tinha tudo, menos paz. Mas naquele dia, Jesus parou diante dele. Não o olhou com condenação, mas com misericórdia. Com uma única frase: "Segue-me", Jesus quebrou as correntes que prendiam Mateus ao seu passado. E, sem hesitar, Mateus levantou-se, deixou tudo para trás e começou uma nova vida. De rejeitado a discípulo, de cobrador a anunciante das boas novas. Filipe foi um dos primeiros a deixar tudo para seguir Jesus. Um homem simples, mas com um coração que buscava a verdade. Foi ele quem correu para chamar Natanael, mostrando que a fé começa quando compartilhamos o que encontramos. Diante da multidão faminta, Filipe não viu solução, mas Jesus viu um milagre prestes a acontecer. E quando Filipe pediu: "Senhor, mostra-nos o Pai", Jesus revelou uma das verdades mais profundas: "Quem me vê, vê o Pai." A história de Filipe nos lembra que não precisamos entender tudo, precisamos apenas confiar naquele que nos chama. Natanael era um homem sincero, que buscava a verdade sem medo. Sentado debaixo de uma figueira, ele derramou diante de Deus suas dúvidas e frustrações. Mas naquele dia, algo mudaria para sempre. Filipe correu até ele dizendo: "Encontramos o Messias." Natanael duvidou, até ficar diante de Jesus. Antes mesmo que ele falasse, Jesus disse: "Eu te vi debaixo da figueira." Aquela frase revelou que Jesus conhecia seu coração por completo. Tocado e sem palavras, Natanael declarou: "Tu és o Filho de Deus." Ali começava a jornada de um homem comum, transformado pelo olhar de Cristo. Tiago Menor, um discípulo quase silencioso, mas profundamente fiel. Ele não buscava destaque, não procurava aplausos. Ainda assim, quando Jesus o chamou, ele deixou tudo e seguiu. Tiago caminhou entre os grandes, mas nunca tentou ser o maior. Preferia servir em silêncio, ajudar sem ser visto, amar sem ser lembrado. E Jesus viu esse coração. Depois da ressurreição, Tiago se tornou uma rocha para a igreja em Jerusalém firme.
constante, corajoso. Ele provou que, para Deus, não importa o quanto você aparece, mas o quanto você é fiel. Simão era um guerreiro, um homem treinado para lutar, preparado para derrubar Roma. A sua vida era movida pela força, pela raiva, pela vontade de mudar o mundo com as próprias mãos. Mas tudo mudou quando ele encontrou Jesus. Ali, diante do Messias, Simão percebeu que a verdadeira revolução não era feita com espadas, mas com amor. Aquele guerreiro endurecido foi transformado em discípulo, protetor e servo. Mateus era cobrador de impostos, um traidor aos olhos do seu próprio povo. Sentado na sua banca, cercado por moedas e desconfiança, ele vivia isolado, rejeitado, sozinho. Ninguém o queria por perto, até que Jesus apareceu. Com apenas 2 palavras: segue-me, tudo mudou. Mateus levantou-se, deixou para trás a riqueza, o passado, a culpa, e encontrou um novo propósito. Tomé, conhecido como o discípulo que duvidou, nos mostra que a dúvida faz parte da fé. Quando Jesus ressuscitou, Tomé quis ver e tocar suas feridas para acreditar. Jesus apareceu e o convidou a tocar. Então, Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus! A dúvida não destruiu a fé dele, mas a fortaleceu. Que possamos levar nossas dúvidas a Jesus e crescer na fé como Tomé. O amanhecer desponta sobre o mar da Galileia, e um barco simples navega em meio às águas tranquilas. Nele, Jesus e seus discípulos seguem juntos, envolvidos por uma paz que só a presença do Mestre pode trazer. Enquanto os discípulos remam, Jesus observa o horizonte com serenidade, como quem conhece o caminho antes mesmo da jornada começar. Cada palavra dele inspira coragem, cada gesto renova a fé. O mar reflete a luz do céu, como se também reconhecesse aquele que o criou. E assim, navegando lado a lado com Cristo. Judas Tadeu foi um discípulo cheio de esperança. Ele era aquele que perguntava, que queria entender mais profundamente o coração de Jesus. Num momento especial, Tadeu perguntou: Senhor, por que te revelarás apenas a nós? E Jesus respondeu: quem me ama guarda a minha palavra. Depois da ressurreição, Tadeu levou essa mensagem ao mundo corajoso, firme, cheio de fé. O que eu fiz? Caminhei ao lado do Mestre. Vi a sua bondade, ouvi a sua voz. Ele confiou em mim e eu entreguei aquele que só me deu amor. As 30 moedas brilham nas minhas mãos, mas queimam como fogo. Eu pensei que fazia o certo. Pensei que ele se livraria, que nada poderia tocá-lo. Mas agora vejo a verdade. Fui eu quem abriu a porta para as trevas. Se eu pudesse voltar atrás, apenas mais uma vez ouvir o seu perdão. Mas o peso do meu erro é maior do que consigo carregar. Jesus, perdoa-me, mesmo que eu não saiba perdoar a mim mesmo.